Olá, boa noite. No ar, o Ronda Metropolitana, com as informações policiais, os destaques na área de segurança pública. E nesta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2016, você vai conferir comigo? Adolescente tenta enganar a polícia ao ser detido com um revólver e ainda uma moto furtada. Abordagem policial aconteceu no distrito de Barra Alegre, realizada pela PM. Família procura um rapaz que se escapou da UPA de Ipatinga e está desaparecido há 11 dias. Bananas de dinamite são localizadas em lote vago no bairro Limoeiro, em Ipatinga. São os nossos destaques de hoje aqui do Ronda Metropolitana. Sempre aqui pela TV Cultura Vale do Aço, há 26 anos levando informação para você, meu amigo e minha amiga. Olha, está desaparecido desde o dia 25 de julho, o Alexandro dos Santos Reis, de 39 anos. O Alexandro estava na UPA, em Ipatinga, de onde fugiu sem ganhar alta médica. A família não sabe mais o que fazer para encontrá-lo. Dona Nilza não sabe mais o que fazer. Ela e a família espalharam cartazes pela cidade com fotos e dados do filho desaparecido. Alexandro, segundo a mãe, é alcoólatra e estava internado por apresentar sintomas de abstinência do álcool. À noite que ele começou a sentir falta de ar, por falta da pinga, ele começou a sentir falta de ar. E estava só eu e a minha irmã aqui. A gente ficou desorientada. Aí logo ela chamou o SAMU e o SAMU chegou para levar ele. Mas quando ele dá tipo essa convulsão, aí ele fica com a memória desnorteada. Aí ele saiu de lá, certeza eu tenho que ele não está com a memória boa, porque senão ele já tinha voltado. Porque eu já morei aqui, eles nasceram aqui. Ele conhece a cidade, né? Ele conhece a cidade, só a memória não estando boa, ele não sabe voltar. Porque ele conhece aqui, que quando eu fui embora daqui de Ipatinga, ele tinha 14 anos. E depois disso, ele já voltou, já trabalhou aqui na área da Sankyo, ele já trabalhou. E ele não é perturbado, mas a convulsão deixa a pessoa com a cabeça, né? A cabeça não fica boa. E ele está sumido por aí, a gente procura, a gente já colocou cartazes nos postes e tudo. Eu achava que lá na UPA eles tinham que fazer alguma coisa. A gente já não sabe mais o que fazer. Ele então, só para ressaltar, ele tem problema com álcool, ele é viciado no álcool. Ele é viciado. Ele ficou com abstinência, ficou uns dias sem beber, começou a passar mal. Começou a passar mal. Mas, a não ser, ele trabalha assim, não trabalha fechado, mas ele trabalha em qualquer coisa, ele não é de ficar parado, tudo que ele vê, ele faz. Assim, ele é tranquilo, a não ser quando, né, igual agora deu, a falta do álcool. É. Bom, a senhora acredita que ele seja por aqui mesmo? Como é que a senhora... Eu penso assim, porque ele não fica quieto. Ele, na mesma hora que ele está aqui, ele já sai. Aí eu acho assim, se ele não está com a memória boa, ele pode ter aquele cantinho que ele fica ali, mas volta do dia deve que ele anda até falar que chega, né? Porque ele não tem sossego de ficar quieto. Então, eu acho assim que deve que ele dá suas voltas. Agora, o meu filho, meu cunhado, falou assim que às vezes dando umas andadas para essas estradas assim, saindo para Valadares, que quem sabe uma hora a cabeça não tá boa, sair andando pela estrada, né? Meu sobrinho já foi pro lado desse trem, de Coronel Fabriciano, já foi, mas foi só uma vez. Então, o tamanho que é Ipatinga para uma pessoa sumir dentro de Ipatinga, né, é pouca coisa. Para quem... muita gente procura, mas não, é grande. E vocês estão querendo alguma informação? Quem souber de alguma coisa pode ligar para esse telefone aqui, né? Pode ligar, cobrar, pode ligar nesse telefone aí. Eu já distribuí desse cartaz aqui, já. E muitas pessoas já pegaram, já ficaram com, né, para ligar. Porque se ele aparecer no mototáxi daqui, mototáxi de lá perto da UPA, a gente já deixou também. O coração de mãe tá desesperado, né? Mas dá conta. E, nossa, Deus, só Deus sabe como eu tô passando. Eu tenho, sofrido demais, que a gente tem muita vontade de ver ele, né, trazer ele para mim ir embora também. Vocês moram onde? Eu moro em Belo Horizonte. É. Ele também é de Belo Horizonte? De Belo Horizonte. Será que não foi para Belo Horizonte, voltou para Belo Horizonte, não? Não foi porque ele está sem documento nenhum. Como que ninguém vai carregar ninguém Não assim? foi de carona, não?
Ah, mas eu não creio que assim para lá, será que alguém ia dar carona a ele sem documento? Né? Bom, para a gente fechar, ele tem 39 anos, que roupa que ele foi visto pela última vez, você sabe? Pela última vez é a camisa azul, a gola é até assim uma golinha meia V, e com essa calça, com essa bermuda tectel mesmo. Camisa de propaganda de construção, né? Isso, mas as letras atrás, pequena. E uma gola assim meia V, dessas de malha mesmo, molinha assim. E ele tá um pouco assim, ele não tá igual tá aqui, ele tá um pouquinho barbudo. Ele não tá aquela barba, mas ele tem assim a barba mais fechada e tá curtinha. E o cabelo também não tá cortadinho não, mas não tá cabelo grande também não. Ele tem um apelido, parece, né? Preto. Isso. Ele chama Alexandre, mas pode chamar ele de preto, pretinho, que ele atende. Ele atende por pretinho, por preto. E ele é bem baixo, ele é bem baixinho, franzininho, magrelinho. Ele tá bem magrelinho. Ele não tá assim, aquela pessoa forte, saudável. Ele tá magrelinho. Bom, vou repetir para você que está nos acompanhando, né? O telefone de contato 3821-8997, né? É o telefone fixo da família. Ou celular, né? Lembrando também o código DDD 31 97364 6569. 97634, né? 97364, perdão. 6569 é um telefone celular e o fixo para você entrar em contato com a família se souber de onde está esse rapaz aí que está desaparecido. Tem outro celular também, né? O 9884-30351. 9884-30351. São os telefones para você ajudar essa família a encontrar o Alexandro. E tem aquele rapaz ainda, né, do Canaã, que até hoje não apareceu, né? Saiu, parece, de Cachoeira Escura, do NAC, né? Depois foi levar uma moto para não apareceu também até hoje. Não sabemos ainda o paradeiro dele, né? Tá acontecendo um desaparecimento estranho aqui na região. Bom, meus amigos, depois do intervalo, você acompanha comigo a Justiça de Caratinga, que condenou envolvidos em roubos de carga. A Justiça, ó, cana no povo. Daqui a pouco na sua tela. Se você quer seus serviços gráficos com qualidade e pontualidade, venha para a Gráfica Arte Publish. Moderno Parque Gráfico. Profissionais atualizados, prontos para atender com a rapidez e a cortesia que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento com criação de peças publicitárias e assessoria jornalística. E mais uma grande novidade, sistema de pré-impressão em CTP. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Eficiência na movimentação de cargas é na Buscar. Guindastes, Guindalto, equipamentos de terraplanagem, plataformas elevatórias. Segurança máxima com sua carga. Buscar. Eficiência levando resultados. 38260540. Atendemos toda a região. Estamos de volta com a TV Cultura Vale do Aço. Você, meu amigo e minha amiga, está acompanhando o Ronda Metropolitana. Obrigado, seja bem-vindo aqui ao programa. Você que está assistindo pela primeira vez, e você pode acompanhar também pela internet. Na internet você tem esse endereço aí, ó, tvculturavaledoaço.com.br ou no portal de notícias do Diário do Aço, diariodoaço.com.br. Você acompanha a programação do jornal mais lido do Vale do Aço, mais tradicional, e também está lá juntinho a TV Cultura Vale do Aço. Meus amigos, olha, a Justiça de Caratinga condenou os réus acusados
de integrarem uma organização criminosa de roubo de cargas. O esquema foi desarticulado pela Operação Carga Segura da Polícia Civil, que foi realizada no dia 23 de abril de 2015. O advogado Alexandro Victor de Almeida conversou com a equipe da TV Supercanal de Caratinga. O advogado que defende aí, o Maicon Oberlan Macedo, Delfino, de 24 anos, José Oscar Delfino, o Zé do Quito, de 56 anos, o Vânio Pereira Delfino, de 41, e ainda o Rafles Rodrigues Neto, de 23 anos. Acompanhe na minha reportagem da TV Supercanal. A Justiça de Caratinga condenou esta semana os réus acusados de integrarem uma organização criminosa de roubo e desvio de cargas. O esquema criminoso foi desarticulado pela Operação Carga Segura da Polícia Civil em 23 de abril de 2015. Nesta manhã de sexta-feira, o jornalismo do Supercanal conversou com Alexandro Victor de Almeida. O advogado defende Maicon Oberlan Macedo Delfino, de 24 anos, José Oscar Delfino Zé do Quito, de 56 anos, Vânio Pereira Delfino, de 41 anos e Rafles Rodrigues Neto, de 23 anos. Maicon foi condenado a 11 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Zé do Quito foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto pelos crimes de receptação qualificada e organização criminosa. Vânio também foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto pelos crimes de receptação qualificada e organização criminosa. E Rafles a 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, também pelos crimes de receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com respeitosa vênia, com todo respeito ao entendimento contrário, nós entendemos que não ficou confirmado no processo a existência de um liame que ligue Maicon, Vânio, Rafles e Zé do Quito aos demais acusados no processo. O que por si só, no nosso entendimento, descaracteriza aí a participação em organização criminosa. Com relação aos demais crimes, exceto o Maicon, também não se verificou a prova de participação em receptação, lavagem de capitais, também a questão de que o Rafles, neste caso, ele é uma pessoa que trabalhava numa empresa sem nenhuma intenção delitiva. O Zé do Quito, ele tão simplesmente figura como pai de Maicon e Galbner, mas que levam a vida lícita no seu trabalho de comerciante, né? O Vânio, esse aí, infelizmente, só está nesse fato por ser tio e ser uma pessoa que tinha a chave de um galpão, da qual ele não tinha gerência dos produtos que eram armazenados lá, né? Tão somente o Maicon e tão somente com um delito que foi admitido de receptação, que seria aí a justa imposição com relação a ele. O ato do Maicon foi um fato isolado, que não se deve levar em face de uma receptação isolada, participação de organização criminosa e muito menos lavagem de capitais. A lavagem de capitais é pelo fato de ter uma empresa em Itarubirim. Essa empresa já existia antes do fato delituoso e continuou existindo depois. E quando foram apreendidos produtos objeto de furto, lá ficaram um estoque, várias mercadorias lá lícitas, ou seja, a empresa se prestava à atividade lícita e não a lavagem de capitais. A Operação Carga Segura foi desencadeada após um ano de trabalhos investigativos. O valor de cargas roubadas recuperadas pela Polícia Civil no decorrer das investigações chegou a mais de R$1 milhão. Nos autos do processo, existem várias ligações telefônicas feitas entre os acusados interceptadas pela Polícia Civil com autorização da Justiça. Com relação aos meus clientes, as escutas telefônicas eu entendo que são até favoráveis. Em que preza de gravações serem incompletas, todavia, não se tem nas degravações nenhum fato que ligue Vânio, Rafles, Oscar e Maicon com os demais acusados em outros delitos, como carga de café, subtração de café, etc. As gravações não demonstram nenhum diálogo com os demais réus, com os demais envolvidos, inclusive com Galbner. Não há diálogo com Galbner com relação aos meus clientes.
nós temos o posicionamento que as degravações têm que ser completas, não pode ser apenas frases de efeitos, etc. Todavia, mesmo assim, não se revela nessas degravações nenhum contato entre os meus clientes e a citada organização criminosa. Galbner Macedo Delfino, Binha, de 24 anos, preso em 24 de agosto do ano passado em Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte, apontado como líder da organização criminosa, foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de receptação qualificada e organização criminosa. E a namorada dele, Renata Gonçalves de Faria, de 37 anos, foi condenada a 3 anos de reclusão em regime aberto pelo crime de organização criminosa. O advogado Alexandro disse que entrará ainda nesta sexta com recurso ordinário junto ao Tribunal de Justiça para revisão da decisão em primeira instância. Os outros réus condenados pela Justiça pelos crimes de receptação qualificada e organização criminosa foram Wilton Francis de Souza da Silva, Zói de Vidro, de 32 anos, condenado a 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Marcos Loures de Assis, de 37 anos, condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Rodrigo Martins da Silva, de 33 anos, condenado a 7 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Rogério Alves dos Santos, de 40 anos, condenado a 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Wallace Olávio de Souza Japão, de 37 anos, condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Regis Ronei de Oliveira Amorim, de 26 anos, condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto. José Augusto Pereira Gomes, de 28 anos, condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Paulo da Silva Vieira, o Paulinho Cego, de 48 anos, condenado a 7 anos de reclusão em regime fechado. Jackson da Costa Gomes, de 31 anos, condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Foram condenados apenas pelo crime de receptação qualificada Fabrício Júlio de Paiva, de 37 anos, condenado a 3 anos de reclusão em regime aberto, e Carlos de Oliveira Carvalho, de 47 anos, condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto. É um recurso respeitoso porque nós entendemos que realmente nesse processo permite-se uma duplicidade de interpretações, não é nenhum deslustre ao digno julgador que sentenciou o recurso, e ele vai levar para a segunda instância, para um colegiado, uma discussão exaustiva sobre a caracterização ou não da organização criminosa ou da participação dessa pelos meus clientes, a questão de que não se configura ali todos os requisitos de uma lavagem de capitais para condená-los, né? E até mesmo com relação a 3 deles, nem mesmo receptação, o crime de receptação houve. Com relação a Michael, absolvição do delito de organização criminosa e de lavagem de capitais. Reputo que algumas questões levadas a efeito na sentença são derivadas da complexidade do processo, da dinâmica do processo, muito bem conduzido pelo juiz criminal. Todavia, há sérias falhas na individualização das condutas desde a fase de inquérito, da denúncia, né, e que foi, infelizmente, recepcionada na sentença da qual vamos recorrer. Eles vão aguardar o julgamento desses recursos, que creio que, embora tenha um réu preso, que não é o nosso cliente, mas por ter um réu preso, que é o Galbner, pode acelerar o andamento desses recursos, desse processo, né? Mas, mesmo assim, dada a complexidade do processo, deverá ficar essa decisão aí pelo ano de 2017. E, enquanto isso, vamos aguardar o julgamento em liberdade, tal qual ficou firmado na sentença. Bom, o caso aí que está em julgamento, né, tem direito ainda a recurso. Nós vamos, né, os réus sempre têm uma instância superior a recorrer ainda uma decisão judicial. Meus amigos, os policiais militares recolheram na tarde passada na rua Olívia Luzia da Silva, no bairro Limoeiro, em Patinga, várias bananas de dinamite. Os moradores do bairro notaram algo estranho no lote vago e foram verificar. Eles retiraram, olha só, né, de um buraco
7 porções de um material que acreditavam inicialmente ser drogas. A PM foi acionada pelas pessoas que encontraram os produtos, quando se descobriu que eram 7 munições de explosivos, elas que são usadas em pedreiras. Os militares do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, eles foram acionados e removeram as bananas de dinamite, com todo cuidado, claro, né? Além das emulsões, junto estavam os cordéis, que são aqueles pavios usados para detonar os explosivos. O material foi encaminhado para um local seguro pelos policiais militares lotado na 12ª Companhia de Missões Especiais, CIAMESP de Ipatinga. E lembrando, né, que a CIAMESP, né, do subtenente Roger, que esteve lá recolhendo esse material com todo cuidado, ele é um dos especialistas explosivos aqui na região do Vale do Aço. Bom, ali em instantes, meus amigos, minhas amigas, detalhe de um adolescente que foi apreendido com uma moto furtada e também com um telefone celular roubado, além de um revólver calibre 38. Esse adolescente estava demais, hein? Lá no Barra Alegre. Daqui a pouco, acompanhe na sua tela. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijafer está no mercado há mais de 30 anos. Dijafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria e indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Dijafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Dijafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Dijafer Ferro e Aço. O Fome Demais se tornou uma febre no Vale do Aço. Você entra no site, escolhe o cardápio e só paga quando receber o seu lanche em casa. São mais de 50 restaurantes com várias opções. Peça pelo site e aproveite as promoções exclusivas. Acesse fomedemais.com. Estamos de volta com a TV Cultura Vale do Aço. Meu amigo e minha amiga, você acompanhando comigo o Ronda Metropolitana com as informações policiais, os destaques na área de segurança pública. Hoje é sexta-feira, hoje o pau vai cair, foi, né, dona Margarete? A Margarete chegou na segunda-feira tudo empenada aqui, né? O fim de semana dela foi demais, né? Dizer que foi problema das costas, né? Que foi mexer, carregar peso, né? Tá certo. Bom, fim de semana chegando, então você vá curtir com cuidado, com atenção, cuidado, né? Juízo, certo? Fim de semana aí na área, mas você se informando aqui no Ronda Metropolitano dos assuntos policiais. E lembrando que o Ronda é de segunda a sexta-feira, às 6h30 da noite e a reprise às 9h30 da noite, segunda a sexta-feira, né? A Polícia Militar, equipes do GPMOR, os motociclistas, né? A viatura do setor 8.9 e ainda o coordenador de policiamento da unidade, do CPU, do momento, né, do dia, apreendeu um adolescente de 17 anos. Olha o que esse camarada fez. Ele estava com uma moto furtada e ainda um revólver, ao ser localizado no distrito de Barra Alegre, em Ipatinga. Também até o celular do camarada é roubado. Acompanhe. Os policiais motociclistas do GPMOR apreenderam esta motocicleta. Foi furtada na parte da manhã. O veículo foi abandonado por este adolescente de 17 anos de idade. O jovem foi apreendido e encontrado com ele um revólver calibre 38, que estava municiado com esta munição, dinheiro, capacete e ainda este telefone celular apreendidos. O aparelho, localizado pela polícia, foi tomado de assalto no último dia 21 de junho, no bairro Cidade Nobre. É o que contou esse sargento, integrante do GPMOR, que falou ao Ronda Metropolitana sobre a apreensão do rapaz. A equipe do GPMOR, motociclistas do GPMOR, juntamente com o coordenador do policiamento da unidade e a PPA 8.9, realizavam abordagem a alguns indivíduos em atitude suspeita no bairro Chácaras Madalena,
A ocasião é que avistaram uma motocicleta com 2 ocupantes, vindo pela rua Cereja, no bairro Limoeiro, que ao avistarem as viaturas, retornaram e empreenderam fuga. Os militares estavam todos desembarcados das viaturas policiais, contudo, nesse embarque rápido, nós percebemos a rota de fuga, que foi uma estrada vicinal, uma estrada de terra que liga ao bairro Barra Alegre. O GPMO realizou a perseguição ao veículo, o veículo acessou o bairro Barra Alegre e foi em direção ao campo de futebol da rua José Elias. Naquela localidade, os indivíduos se misturaram à aglomeração de pessoas que ali estavam em uma reunião comunitária, porém o condutor da motocicleta, ele empreendeu fuga a pé, com o capacete nas mãos, invadiu algumas residências e foi perseguido a pé pelos militares, abandonando a motocicleta. Nessa fuga, o indivíduo caiu de um barranco de uma altura considerável, o que ficou inviável a continuidade da perseguição a pé. Porém, esse indivíduo ele acessou novamente a via pública, os militares fizeram contornar a residência e o militar percebeu que ele já estava no interior de uma mercearia ali existente e já saía do local com um refrigerante em mãos e um pacote de biscoitos. Despistando, né, sargento? Tentou enganar os policiais, porém ele foi detido para averiguação e com o apoio de outra guarnição, os militares foram até a mercearia e lá verificaram que ele havia dispensado a camisa que utilizava durante a fuga, estava toda suja de terra, e dentro do banheiro, sobre a caixa de descargas, havia uma arma de fogo, um revólver municiado com 6 cartuchos intactos. Possivelmente esta arma seria usada para algum crime aqui na cidade, juntamente com essa moto que depois vocês verificaram e comprovaram que a moto é furtada? Exatamente. A gente tem a suspeição de que os indivíduos saíram daquela localidade para a prática de roubo, uma vez que estavam com a motocicleta furtada durante o dia no bairro Esperança e na prática comum, né? Utilizam a motocicleta com a placa de um veículo furtado, o que dificulta a localização dos autores do roubo. Então, apesar de que esse indivíduo alega estar sendo ameaçado de morte. Bom, ele tem passagem pela polícia? É uma pessoa conhecida? Ele é conhecido no meio policial, já cumpriu uma medida socioeducativa, porém por pouco tempo. Quem trabalhou nessa ocorrência, sargento? A equipe do GPMO, auxiliada pela PPA 8.9, a guarnição do CPUs, equipes tático-móveis do 14º Batalhão, e entre outros que participaram do cerco. O Ron tentou ouvir o adolescente que pouca coisa falou sobre o caso. Não tem nada a falar, não. Mas como é que é a situação? Você estava arma de fogo, estava sendo ameaçado por alguém? Seria isso? Não, eu tava com a minha. Era, né? Uhum. Tava andando com ela por quê, então? À toa. Só pra curtir mesmo? É. Mas deu errado, deu de cara com a polícia, né, rapaz? Situação complicada, né? Acontece. Aquilo é o quê? Um 38, 32? 38. 38. Uma cara, hein? Quanto custou? Não sei, tá? O adolescente, juntamente com o material apreendido pelos policiais militares, entregue no plantão da 1ª Delegacia Regional de Ipatinga. Obrigado, Sargento Pereira, que está firme e forte no GPMOR, que são aqueles motociclistas, o antigo Giro, como o pessoal conhecia antigamente, né? Agora os GPMOR estão dando de 600 cilindradas, rapaz, aquela Yamaha bacana aí. O povo está fazendo muito serviço bacana aí para a sociedade. Lamentavelmente, né, meu amigo Pereira, né? Infelizmente, são as leis que têm que ser mudadas, né? Eu vi uma matéria, em Valadares, um camarada, parece que o camarada tem 20 anos que é ladrão. O cara rouba demais. Tem a ficha dele, que é a FAC, né? Folha de Incidentes Criminais, foi 20 metros. A folha de papel, quase meio quilo de papel foi gasto do Estado só para imprimir, que a FAC dele tá lá, né? Diz que o escrivão do dia lá ficou quase meia hora esperando a impressora imprimir aqui, um monte de antecedências criminais. E o camarada tá solto, né? Roubando mais uma vez, furta, rouba. E aí? Como é que o camarada está solto? Me fala você que tem casa, né? Tá lá, residência, aquela residência. O camarada tá na rua roubando. Tem jeito de camarada desse? O cara vai aposentar roubando, gente. Tem que criar uma profissão pro cara lá, pagar a aposentadoria, né? Pagar o INSS. Bom, a última notícia aqui no Ronda Metropolitana. Uma ocorrência de tráfico de drogas registrada na rua Haiti, no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Foi preso o Geanderson Carlos de Oliveira, de 20 anos, e ainda apreendido um adolescente de 17.
Eles foram denunciados de forma anônima para a polícia. O grupo estava, olha, embalando drogas numa casa que foi invadida pelos envolvidos. Os camaradas botaram o dono da casa para correr ainda, pelo que eu fiquei sabendo. O local foi cercado pelos policiais militares após o monitoramento do Serviço de Inteligência do Batalhão 58. Os invasores saíram correndo, porém os 2 deles foram detidos, o adolescente e o Jean Anderson. Nas buscas realizadas no imóvel, no quintal, encontradas 50 porções de maconha prontas para a venda. Está nessa imagem, nessa foto aí, enviada para a gente aqui do Batalhão 58 de Fabriciano, além de outras partes da mesma droga com tamanhos diferentes. Os policiais ainda encontraram balanço de precisão e material usado para embalar o entorpecente, a droga. Os 2 presos, os 2 detidos, foram encaminhados e com o material apreendido para a delegacia de Coronel Fabriciano, né? Os camaradas invadem um imóvel, botam o dono para correr e ainda quer comandar o tráfico lá no Santão, chama Santão lá, Santão tudo 2, que coisa, hein, rapaz? Bom, estamos chegando ao final do Ronda Metropolitana, edição dessa sexta-feira, né? Abraçar nossos amigos, né? O abraço especial de hoje é para a Marlene. A Marlene é lá na Cidade Nova, Ipatinga, ela está aniversariando hoje. Parabéns para você, Marlene, que Deus possa continuar abençoando, felicidade, muita paz, saúde no seu e muita festa no seu dia de hoje, viu, Marlene? Marlene que é a esposa do nosso Kleber. O Kleber também, né, grande cruzeirense, está alegre com o cruzeiro dele, despachando o Internacional, né, Kleber? Que coisa, hein? Até que enfim, né? E um alô para o amigo Euler, da Eletrotécnica Uino, no centro de Ipatinga. E um abraço para o nosso advogado Wellington Franco, ele que faz aniversário hoje também. Está fazendo aniversário hoje em Coronel Fabriciano. Um grande abraço, Wellington Franco. Né? E abraços também para o nosso tenente Josimar Andrade. Né? Um abraço para ele. Ele que oficialmente entrou para a reserva da Polícia Militar. Nosso Josimar Andrade está na reserva, que está aposentado. Pendurou o coturno, né? Botou até uma foto lá. Ei, Josimar, um abraço, né? Felicidade nessa nova etapa da vida, né? Ele que passou por um momento difícil, perdeu a mãe recentemente, ele que estava comandando o pelotão de Santana do Paraíso. Boa sorte, então, nessa nova etapa da pessoa passa para a aposentadoria, né? Vamos embora, que a Margarete está sentindo muito calor, quer encerrar o programa, né, Margarete? Vamos embora, então. Um abraço para você que está participando do Ronda, se ligue para a gente, 38289000, ou pelo e-mail, você pode participar também, jornalismo@tvculturavaredoaço.com.br. Outra maneira de você interagir conosco, participando, se informando, pelo Facebook. Você tem a fanpage da TV, né? Da TV Cultura Vale do Aço, ou do programa Ronda Metropolitana Ipatinga. Você também, meu amigo, minha amiga, pode participar pelo WhatsApp 992550888, 992550888, é o WhatsApp do Ronda Metropolitana. Bomba lá no WhatsApp também, tá? E fechando o Ronda, né? Você acompanhou o caso aí do tráfico aí, né? A última notícia foi baseada em denúncias anônimas que caem lá na polícia, a polícia recebe aqui o relatório e vai apurar se procede ou não aquilo que você denunciou. Por que tem que apurar? Ué, você vai lá, sei lá, você não gosta do vizinho, o vizinho é isso, queimando o vizinho à toa, mas a polícia vai verificar antes se procede ou não. E procedendo a denúncias, vão fazer uma operação lá e vai averiguar. Às vezes, não tem nada mesmo, ou um dia que a polícia esteve lá, não achou nada, que pode acontecer, né? Mas sempre a polícia está de olho. Né, meus amigos? É 181, diz denúncia, 181, diz denúncia unificado da Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Né? Meus amigos e minhas amigas, obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Voltaremos na próxima segunda-feira, com mais um Ronda Metropolitana, com as informações do fim de semana aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Um grande abraço, uma boa noite. Lembrando que o Ronda está ligado em você e você tem que nada.